Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre a farmacologia do eixo hipotálamo-hipófise, e em todas as aulas que a gente tiver, né, de farmacologia de algum sistema, eu vou, no primeiro momento, fazer uma rápida revisão da fisiologia desse sistema, principalmente dos mecanismos de ação dos hormônios, né, ou o mecanismo de retroalimentação que controla a liberação e a produção desses hormônios, para que vocês, então, refresquem a memória de vocês na fisiologia, para a gente poder, então, falar da farmacologia. Mas é uma revisão rápida. Então, se tiverem alguma dificuldade com relação à fisiologia, vale a pena vocês voltarem no caderno de vocês lá, da físio, e dar uma refrescada no tema, ok? Então, vamos lá, essa aula está sendo preparada, né, e gravada só para vocês deste semestre, né, então tem um compromisso meu de não estar divulgando isso, né, para outras finalidades, ao mesmo tempo que eu peço a vocês também que não repassem ou divulguem essa aula para outras pessoas que não estejam na nossa turma. Muito bem. Hipotálamo. O hipotálamo é um local, né, é uma estrutura no sistema nervoso que é o local onde ocorre a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ele é considerado, por isso, o cérebro do sistema endócrino. Nenhuma função do organismo acontece sem que ocorra alguma interferência, direta ou indireta, do hipotálamo. Então, o hipotálamo exerce controle direto ou indireto sobre todas as demais funções no nosso organismo. Diretamente, o hipotálamo atua sobre a adenipófise por meio da produção e liberação de fatores liberadores ou inibidores da liberação dos hormônios adenipofisários, né? Então, a gente tem um conjunto de hormônios hipotalâmicos que vai estimular a produção e a liberação dos hormônios produzidos na adenipófise. Tem também um conjunto de hormônios hipotalâmicos que vai inibir a produção e a liberação dos hormônios produzidos na adenipófise. Além disso, alguns núcleos hipotalâmicos são responsáveis por produzir neurohormônios que são transportados à neurohipófise e lá armazenados até que cheguem os estímulos para sua liberação. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando a localização do hipotálamo, e aqui a gente já vê também o pedúnculo hipofisário. Então, o hipotálamo, ele se comunica, né, por meio de um pedúnculo com a hipófise. E aqui um pouco mais em detalhes, né, mostrando já as duas porções da hipófise, a hipófise anterior, também chamada de adenohipófise, e a hipófise posterior, chamada de neurohipófise. A adenihipófise, ela se comunica com o hipotálamo através de um sistema sanguíneo, de uma rede de capilares, de vasos, que é exclusivo para essa comunicação, hipotálamo-hipófise, que é o sistema porta-hipotalâmico hipofisário. Então, aqueles hormônios hipotalâmicos que controlam a função adenipofisária chegam à adenihipófise por meio dessa corrente sanguínea, que é exclusiva nessa parte. O que é lançado aqui no sistema porta-hipotálamico hipofisário não entra na circulação sistêmica do organismo. E aqui, né, na parte posterior, a gente tem a neurohipófise, né, que, na verdade, é onde chegam as terminações nervosas das células neurais, cujos corpos celulares se encontram nos núcleos hipotalâmicos. Então, particularmente, o núcleo paraventricular, que esse aqui está aqui em cima, e o supraóptico, que é esse daqui, né, supraóptico porque ele está próximo ao nervo óptico,
reúnem os corpos, né, celulares, os corpos dos axônios, que produzem esses neurohormônios, e aí os seus axônios são direcionados até a neurohipófise, e as terminações nervosas, então, estão aqui na neurohipófise e vão liberar os neurohormônios em forma de vesículas, tá? Ok. Quais são os produtos do hipotálamo, né? A gente tem vários aqui, tem alguns deles, né? Então, os hormônios liberadores de tireotropina, corticotropina, gonadotropina, do hormônio de crescimento, da prolactina, do hormônio estimulante melanotrófico e também do hormônio liberador da, já falei, prolactina. E os hormônios inibidores, né, que inibem a liberação dos hormônios adenohipofisários, que são o hormônio inibidor do hormônio de crescimento, também chamado de somatostatina, o hormônio inibidor da liberação de prolactina e o inibidor da liberação do hormônio melanotrófico. Esses são alguns, a gente tem vários outros produtos do hipotálamo que controlam a ação ou atividade da adenohipófise. E nós vamos ver, né, ao longo, da farmacologia dessas glândulas endócrinas, a gente volta a falar sobre esses hormônios hipotalâmicos. Então, aqui de novo, né, a hipófise, mostrando os seus dois lobos, né, que a gente tem o anterior e o lobo posterior. Durante o desenvolvimento embrionário, existe uma parte intermediária, que é o lobo intermediário, ou pars intermédia, que no final da gestação, próximo já ao nascimento, ao parto, ela é incorporada pelo lobo anterior, e os hormônios que antes eram produzidos pela pars intermédia, ou lobo intermediário, passam a ser produzidos pelo lobo anterior. E aqui um resumão, né, mostrando novamente, né, num esquema, a forma, né, de controle hipotalâmica sobre a hipófise, adeno e neurohipófise, e aqui já indicando os hormônios produzidos pela adenohipófise, então são os gonadotróficos, como FSH e LH, o tireotrófico, que vai controlar a produção de hormônios da tireoide, o ACTH, que vai agir na suprarrenal, na córtex da adrenal, o hormônio de crescimento, a prolactina. E também os neurohormônios produzidos pelos núcleos hipotalâmicos, que são armazenados na neurohipófise, que são a ocitocina e o ADH, né, o hormônio antidiurético, ou também conhecido vasopressina. Bom, agora com um pouquinho mais de detalhes, né, sobre esses, mostrando, né, de forma esquemática esses hormônios adenohipofisários e também a influência do hipotálamo sobre a produção e a liberação desses hormônios, e aonde eles vão agir, né, aqui. Ok, seguindo. Então, nós vamos falar sobre alguns desses hormônios hoje, né? A gente tem uma outra parte da aula que vocês vão ver outros hormônios adenohipofisários. Começando, então, o hormônio antidiurético e a ocitocina, que são produtos da neurohipófise, mas lembre-se, eles são produzidos pelo hipotálamo, né? Então, são produzidos do hipotálamo e transportados à neurohipófise por via axonal. Bom, quais são as funções desses dois hormônios, né? A ocitocina, a função clássica dela é atuar sobre musculatura lisa, particularmente a musculatura uterina e a musculatura que envolve os ácinos das glândulas mamárias. Então, atua no tecido muscular liso uterino e das glândulas mamárias, estimulando, no caso do útero, o parto, e nas glândulas mamárias, a ejeção de leite. Além dessas funções, né, de contração de músculo liso, hoje a gente sabe que a ocitocina tem várias outras funções relacionadas
o controle cognitivo, também a padrões comportamentais, é uma molécula que hoje é conhecida como o hormônio da afeição ou do amor, porque ele é capaz, né, de disparar a ativação de vários centros cerebrais relacionados ao prazer, ao bem-estar e, enfim, a felicidade também. E o hormônio antidiurético, como o nome diz, né, ele vai inibir a diurese, ele vai reduzir a liberação, né, e a produção de urina pelos rins. Então, ele promove a retenção de água, sua ação é diretamente nos túbulos renais e também estimula a musculatura dos vasos sanguíneos, e ambas funções estão diretamente relacionadas com o controle da pressão arterial. Então, a gente vai passar a ver os mecanismos, né, de interferência farmacológica, né, os fármacos que vão atuar no mecanismo de ação do hormônio antidiurético ou no controle da pressão arterial, quando a gente estiver vendo a farmacologia cardiovascular e renal. Bom, então, ocitocina, né, como eu já mencionei, produzida no hipotálamo, armazenada na neurohipófise, e que vai ter sua liberação estimulada em duas situações, né, no que diz respeito ao mecanismo de ação de contração de musculatura lisa, que são o parto, induzindo, então, a contração do miométrio, e a ejeção de leite induzido pela sucção mamilar. A ocitocina, ela tem um mecanismo de retroalimentação positiva, né? Então, quanto maiores e mais frequentes forem as contrações uterinas, a aferência sensorial vai estimular a liberação de ocitocina. Então, quanto mais ocitocina vai estar sendo liberada, o que vai reforçar positivamente a contração do miométrio, e aí isso vai sendo crescente em intensidade e em frequência até o momento do parto. E na ejeção láctea, né, a gente também tem, né, esse feedback, essa retroalimentação positiva. Quanto maior a sucção mamilar, também via aferência sensorial, maior é a liberação de ocitocina e, por isso, estimulando mais a ejeção láctea. Bom, falando, né, em produção, né, e ejeção láctea, né, um dos hormônios que a gente vai ver hoje é a prolactina, né? Prolactina é um hormônio produzido na adenipófise, então a gente já saiu da neurohipófise e vai para a adenipófise, e a prolactina, ela é responsável pela maturação final das glândulas mamárias e é responsável pela produção de leite pelas glândulas mamárias maduras. Então, a gente tem aqui uma figura que eu mostrei para vocês na fisiologia, né, com as diferentes etapas de desenvolvimento da glândula mamária até a glândula mamária adulta. Então, da glândula mamária rudimentar, na fase de desenvolvimento pubertário, por conta do aumento dos níveis dos hormônios sexuais, progesterona e estrogênios, as glândulas elas começam a se desenvolver em alvéolos imaturos. E aí, durante a gestação, durante a gravidez, essas glândulas mamárias elas passam a se desenvolver em termos de proliferação de alvéolos mamários e também de dimensões dos tubos lactíferos, pela presença de progesterona, de estradiol, né, que aumentam bastante, mas também por conta do aumento nos níveis de prolactina. As glândulas mamárias, embora elas estejam, né, já sob o efeito da prolactina durante a gestação, a produção de leite ainda é
é baixa, ela é rudimentar, né? Ela vai realmente acontecer após o parto, então após, né, o nascimento do bebê, por conta da redução dos níveis, principalmente de progesterona e de estradiol também, mas principalmente de progesterona. E aí os níveis de prolactina ficam elevados, os de ocitocina também, que vão propiciar a ejeção de leite. Então, aqui um esquema, né, mostrando a atuação da ocitocina na musculatura lisa da glândula mamária, de prolactina nas células que compõem os ácinos produtores de leite. Então, durante a gestação, embora a gente tenha prolactina, não tem uma produção de leite na glândula mamária por conta da inibição pela progesterona, que está em altos níveis. Depois do parto, os níveis de progesterona caem, né, muito, caem bastante, e aí a prolactina é capaz de induzir a produção de leite pela glândula já completamente desenvolvida e madura. Muito bem, então, rapidamente a gente passa, né, por ocitocina, antidiurética a gente vai ver mais lá para frente, prolactina é o que a gente está dando uma olhada agora, e na aula também de hoje a gente fala sobre o hormônio de crescimento. Então, produtos da adenohipófise, o hormônio que vai estimular a tireoide, que é o TSH, o hormônio que vai estimular a córtex da adrenal, que é o ACTH, os dois hormônios que vão atuar nas gônadas, então são os gonadotróficos, que é o folículo estimulante, o FSH, e o luteinizante, que é o LH, a prolactina, que a gente acabou de ver, nós vamos continuar vendo, né? Agora a farmacologia relacionada a ela, e o hormônio de crescimento também, que a gente vai tá vendo hoje. Então, nós vamos falar sobre prolactina e hormônio de crescimento. Lembrando, então, prolactina, né, vai ter essa produção pela adenohipófise, que vai levar à síntese, né, de leite, a produção de leite, e também está sujeita a uma retroalimentação positiva. Então, o reflexo neuroendócrino da galactogênese e da ejeção láctea, ambos são por retroalimentação positiva. Quanto mais a sucção mamilar, mais ocitocina vai ter circulante e mais prolactina vai ter circulante. E como é que a síntese, né, e a liberação de prolactina são estimulados, né, via essa sucção, né, esse estímulo, né? Então, além da sucção ser um estímulo para a liberação de prolactina, também estresse, trauma, serotonina e outros fatores também podem modular a liberação de prolactina. E inibir a dopamina principalmente, né? Ela é um inibidor da liberação dos hormônios hipotalâmicos que vão induzir a liberação de prolactina. Então, as vias de controle do mecanismo de liberação de prolactina vão atuar principalmente nessa via dopaminérgica. Tá? Então, a interação farmacológica, na maior parte das vezes, ela ocorre mediando essa via de controle da liberação de prolactina na via dopaminérgica. Bom, quais são, então, as situações onde essa interação farmacológica, onde essa intervenção farmacológica se faz necessária em algumas disfunções da prolactina? Nós temos várias situações em que os níveis de prolactina estão maiores, aumentados, com relação aos níveis normais, que é o que a gente chama de hiperprolactemia. Então, existem várias causas para esse aumento nos níveis de prolactina.
Por exemplo, as fisiológicas, como a própria gestação, né, e a própria amamentação, são causas fisiológicas do aumento dos níveis de prolactina. Estresse, sono e exercício também aumentam os níveis de prolactina. Há causas neurogênicas, como, por exemplo, algumas lesões na parede do tórax, né, que podem lesionar os nervos, né, que fazem essa aferência com a hipotálamo, que vai, então, mediar esses mecanismos de retroalimentação, além da própria estimulação mamária, né. Também há causas hipofisárias, como, por exemplo, alguns tumores em células adenohipofisárias que vão aumentar os níveis dos hormônios adenohipofisários, incluindo prolactina. Alguns distúrbios que envolvem outros hormônios adenohipofisários, como, por exemplo, o próprio GH, podem interferir também na produção de prolactina. Algumas outras enfermidades, como a doença de Cushing, né, ou o distúrbio, né, de Cushing. Algumas alterações hipotalâmicas, né, então aqui várias situações, tumores, gliomas, irradiação, enfim. Algumas enfermidades sistêmicas, como, por exemplo, insuficiência renal, cirrose, hipotiroidismo, a doença de Addison, que a gente fala dela mais lá para frente, síndrome de ovários policísticos, epilepsia, além do que também algumas interações farmacológicas, né? Então, fármacos usados para outras finalidades também podem levar a um aumento na produção de prolactina, e outras causas não conhecidas, né? Enfim, que também podem induzir a produção exacerbada de prolactina, ou seja, existem várias causas que levam à hiperprolactemia, né? Bom, então, é uma secreção excessiva de prolactina, né? E esse aumento nos níveis de prolactina vão causar vários distúrbios no organismo, tanto em mulheres quanto em homens, né? No caso de mulheres, alterações no ciclo menstrual, podendo levar, inclusive, à amenorreia. Aumento na produção de leite, que é a galactorreia, e, inclusive, fertilidade, porque pode interferir com os outros hormônios sexuais, né? Com os hormônios sexuais. E nos homens também pode produzir infertilidade, perda de libido, inclusive desenvolvimento de glândula mamária, tá? Bom, como é que se trata, então, farmacologicamente falando, essa hiperprolactemia, esse aumento nos níveis de prolactina? Bom, um dos fármacos mais usados para isso é a bromocriptina. A bromocriptina é um agonista de receptor dopaminérgico. Então, lembra, dopamina é um dos mecanismos fisiológicos de inibição via hipotálamo da liberação de dopamina. Então, bromocriptina é um agonista dessa via dopaminérgica, então vai suprimir a liberação de prolactina, tá? A administração de bromocriptina, que está uma apresentação dela, aqui em cima, a administração dela via oral ou até vaginal, e existem outros fármacos, né, que têm mecanismos de ação semelhantes, né, como a cabergolina, pergolida e a quinagolida, tá? Mas o principal deles é a bromocriptina, que age via receptor dopaminérgico. Bom, prolactina. Agora a gente passa para o hormônio de crescimento, né? O hormônio de crescimento também é um hormônio adenohipofisário, ele também está sob controle, a sua produção e liberação também está sob controle hipotalâmico, né? E os principais mecanismos de controle, atividade física, sono, frio, estresse, estado alimentar, fora o próprio relógio biológico, né? Então, a gente tem aqueles picos, né, de liberação de hormônio de crescimento, principalmente na fase pré-pubertária, onde a gente tem aquele crescimento linear dos ossos, né?
Mas o hormônio de crescimento ele é fundamental, né, para a renovação tecidual, para manutenção da taxa metabólica do indivíduo, para a produção, né, de tecido ósseo muscular, renovação de tecido ósseo muscular, enfim. Então, ele tem várias funções, né, durante toda a vida do indivíduo. E aqui a gente tem, né, rapidamente a alça, né, de controle da liberação do hormônio de crescimento. Então, a gente tem um hormônio estimulador da liberação do hormônio de crescimento, né? Então, um fator hipotalâmico que vai estimular a liberação do hormônio de crescimento, e a gente tem um fator inibidor da liberação do hormônio de crescimento, que é a somatostatina. E a alça de retroalimentação é negativa, então, quanto mais hormônio de crescimento estiver circulando, e também quanto mais hormônio, que é o fator de crescimento semelhante à insulina em circulação, isso vai causar uma retroalimentação negativa, reduzindo a liberação do hormônio de crescimento, tá? Então, é um feedback negativo. O hormônio de crescimento ele tem ações diretas e indiretas, né? Então, ele age diretamente em vários tecidos, né? E age indiretamente por meio do fator de crescimento insulina-símile, que é um fator produzido pelo tecido hepático na presença de hormônio de crescimento. Eles vão estimular crescimento ósseo, crescimento muscular, aumento da taxa metabólica, renovação de tecido, síntese de proteína, enfim, né, várias ações, principalmente no metabolismo energético no indivíduo. E aqui um resumão, né? Eu mostro para vocês isso também lá na fisiologia, depois vocês podem dar uma olhada com um pouco mais de atenção, né? Para fazer essa revisão dos mecanismos diretos e indiretos do hormônio de crescimento. Bom, quais são as disfunções do hormônio de crescimento? Se a gente tiver em mente que o hormônio de crescimento está relacionado ao crescimento e à renovação tecidual, etc., qualquer disfunção no hormônio de crescimento pode comprometer, né, o crescimento do indivíduo. Tá? Isso vai depender em que fase da vida desse indivíduo essa disfunção acontecer. Se ela for uma disfunção que está presente desde o nascimento, ela vai comprometer o crescimento do indivíduo como um todo. Se ela ocorrer mais tardiamente, ela pode interferir no crescimento apenas daqueles tecidos que ainda têm uma taxa de crescimento elevado, tá? E a gente vai ver alguns exemplos já já. Então, eu vou falar de algumas disfunções do hormônio de crescimento e como o tratamento farmacológico é feito, tá? Então, vamos começar com o nanismo, né? Como o nome mesmo sugere, essa é uma diminuição no crescimento do indivíduo, e existem várias formas de nanismo, né? Então, a gente tem o nanismo hipofisário, que é aquele que há uma deficiência do hormônio de crescimento ou do fator semelhante à insulina, desde, né, do início, né, da vida, né, do indivíduo, e isso vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma baixa estatura, um tamanho menor, mas que todo o seu corpo ele seja proporcional. Todos os órgãos, todos os membros, todas as partes do corpo do indivíduo vão crescer menos, né? E vão ser proporcionais. A gente tem a acondroplasia, que é um crescimento que é desproporcional, então vai acometer principalmente as articulações, né, ao tecido mole, tá? A hipocondroplasia também é desproporcional, e o nanismo diastrófico, que também é desproporcional, tá? Bom, em todos eles há uma deficiência do hormônio de crescimento. E qual é o tratamento? Isso é quase uma via de regra, gente. Quando a gente tem a deficiência na produção de algum hormônio, um dos tratamentos é fazer a reposição hormonal, né? Então, nesse caso, se faz a administração de hormônio de crescimento, tá? É uma administração subcutânea, ou do hormônio de crescimento, que é a somatotrofina, ou do fator semelhante à insulina, que é a mecasermina,
diariamente, né? De 6 a 7 vezes por semana, tá? E isso desde dos primeiros anos de vida até a puberdade, para garantir aquele crescimento proporcional do indivíduo, né? Depois que tem o estirão, aquele crescimento linear ósseo, né? Já tem todo o desenvolvimento, né? Em tamanho, né? Dos tecidos, né? Dos órgãos, etc. Aí a administração de hormônio de crescimento pode ser reduzida, né? E o indivíduo vai ser acompanhado, né? Então ele pode ficar, inclusive, sem precisar receber hormônio de crescimento, até porque tem alguns outros hormônios que vão ocupando a função de renovação tecidual no indivíduo, tá? Mas ele precisa ficar sob acompanhamento e, se for necessário, voltar a fazer algumas administrações de hormônio de crescimento. Bom, por outro lado, né, também existem disfunções do hormônio de crescimento quando ocorre uma produção excessiva de hormônio de crescimento, tá? E uma das disfunções, né, conhecidas é o gigantismo, como o nome diz, né? O indivíduo cresce demais, né? Aqui a gente tem até uma foto, né, de um indivíduo que tem 3 metros de altura, ao lado de um outro que também já é alto, né? Ambos jogadores de basquete aí. Ele teve, né, durante toda a sua infância, uma produção de hormônio de crescimento aumentada, e por isso ele cresceu muito, mas esse crescimento ele é proporcional. Como é que se trata, né, o gigantismo? Dependendo da causa do gigantismo, há um tratamento um pouco diferente, né? Então, por exemplo, se for um tumor, né, alguma disfunção ou hipotalâmica ou adenipofisária que está relacionada à presença de um crescimento exacerbado das células, né, produtoras desses hormônios, cirurgia pode ser necessária, né? Há um fármaco que é a octrotida, que também pode reduzir a liberação de hormônio de crescimento, mas o principal fármaco usado para tratar gigantismo, tratar essa produção excessiva de hormônio de crescimento, é também a bromocriptina. Lembra que eu falei da prolactina? A bromocriptina vai agir como? Ela é um agonista dopaminérgico, vai agir no hipotálamo, inibindo a liberação dos hormônios hipotalâmicos, que são estimuladores da função adenipofisária, né? Tanto prolactina quanto hormônio de crescimento, e age também em alguns outros hormônios adenipofisários, né? Então, bromocriptina. Muito do que a gente conhece sobre o gigantismo, e na verdade muito do que a gente conhece sobre o hormônio de crescimento, mecanismo de ação, local de interação, etc., veio a partir de um estudo clínico realizado com esse indivíduo. Eu falei dele para vocês rapidamente, né, na fisiologia, que é o Robert Wadlow, Pershing Wadlow. Um indivíduo que se tornou o caso mais famoso, né, no mundo de gigantismo, que o gigantismo dele é associado a uma produção excessiva de hormônio de crescimento desde criança, né, desde muito, né, novo. Então, ele teve um crescimento proporcional, né, ele, inclusive, foi conhecido como o gigante gentil, porque o Robert sempre foi muito gentil, dócil, amável, solícito, e isso também ajudou com que ele contribuísse bastante com os estudos, com as pesquisas que foram feitas com ele, no entendimento, ou na busca de entender o gigantismo. Aqui está ele do lado do principal mentor dele, né? Aqui ele está com 16 anos, nessa foto, veja o tamanho dele, né? Ao lado de um adulto. Bom, uma outra disfunção do hormônio de crescimento é a acromegalia. A acromegalia é uma produção excessiva também de hormônio de crescimento, só que ela ocorre em adultos, ou seja, o indivíduo ele já teve aquele crescimento proporcional, né?
E aí, em adultos, quando adulto, ocorre um aumento nos níveis de GH ou do fator semelhante à insulina, e aí aqueles tecidos moles, né, principalmente cartilaginosos, crescem mais, né? Então, é muito comum, né, essa face, né, esse tipo de padrão, né, num indivíduo com acromegalia. O nariz cresce bastante, toda a região da mandíbula também se projeta para frente, as orelhas crescem bastante. Existem várias pessoas famosas aí, né, que possuem a acromegalia, então já é bastante conhecido. Tem inclusive um jogador de futebol, que foi da seleção brasileira, se eu não me engano, goleiro, que possui, né, essa disfunção. Qual que é o tratamento na acromegalia? Bom, se os níveis de GH estão aumentados, a ideia é diminuir os níveis de GH. De que jeito? Dependendo da origem, né, que pode ser um tumor, né, um câncer, enfim, tanto hipotalâmico quanto adeno hipofisário, normalmente adeno hipofisário, mas pode também ser hepático, né? Um dos tratamentos pode ser cirúrgicos, tá? E aí a gente tem alguns fármacos, né, que são fármacos que vão reduzir a produção de GH ou do fator insulina-like, né, ou semelhante à insulina, que são a octrotida, pegivosonanto e, de novo, a bromocriptina. Então, bromocriptina, gente, é um fármaco usado com muita frequência, né, um dos mais usados na redução dos níveis de hormônios adeno-hipofisários. De que jeito? Né, via agonismo dopaminérgico. Então, né, aqui os outros hormônios, né, além da bromocriptina, a octrotida, ele é um análogo da somatostatina, lembrando que a somatostatina é o hormônio hipotalâmico que inibe a função adeno-hipofisária, tem uma ação bem prolongada, a octrotida, e ela é administrada por via subcutânea, e o pegvisonmanto, ou Pengasgay, é um hormônio, o GH modificado, ele é produzido pela tecnologia de DNA recombinante, e ele vai atuar como um antagonista do receptor de GH, então ele impede a interação do GH com seu hormônio, e por isso reduz a resposta que seria induzida pelo hormônio de crescimento. Sua administração também por via subcutânea. E aqui algumas apresentações. Bom, e em todas as situações de deficiência de hormônio de crescimento, né, é um resumão isso, né, deficiência de hormônio de crescimento, reposição de hormônio de crescimento, que pode ser a somatotropina exógena ou a mecasermina, que vai mimetizar a função da somatomedina ou do fator semelhante à insulina. E no excesso de hormônio de crescimento, a ideia é inibir a produção de hormônio de crescimento. E aí a gente tem aqui os 3 principais fármacos utilizados, a bromocriptina, que vai inibir, né, a função adeno-hipofisária via mecanismo dopaminérgico hipotalâmico, a octrotida e o pegvisonmanto, né, que vai agir aqui via fator semelhante à insulina. Bom, como a bromocriptina atua em vários, diminuindo a produção de vários hormônios adeno-hipofisários, né, é muito comum quando se trata uma enfermidade, alguma doença, algum distúrbio, né, de hormônio de crescimento, você interferir também nos outros hormônios adeno-hipofisários, né, ou prolactina interferir também no hormônio de crescimento, e essa figura mostra, né, essa interferência. Então, que a gente tem minutos, o tempo em minutos, a partir da administração de bromocriptina, então, 1 hora, 2 horas, enfim, né, após a administração de bromocriptina, e a sua influência nos níveis de hormônio de crescimento e prolactina. Tá? Então,
aqui na prolactina, né? Então reduzindo os níveis de prolactina na hiperprolactemia, e aqui também reduzindo os níveis de hormônio de crescimento na acromegalia. Ok. Com isso, a nossa primeira metade da aula de hoje é concluída. A segunda metade vocês vão receber ali no Aprender.